Olá, querido internauta, é muito bom estar com você mais uma vez, apresentando para você o nosso tema de estudo da escola sabatina, ou como alguns irmãos evangélicos preferem o termo, a escola dominical. E o tema que nós estamos estudando ao longo desse trimestre tem a ver com a igreja. E essa semana, mais especificamente, vamos falar sobre a igreja como um lugar de educação. Eu vou apresentar para você, neste momento, os áudios referentes a sábado até quarta-feira. E depois, na quinta-feira, gravarei o último áudio da semana para concluirmos o assunto. Peço a você desculpas por não ter postado os áudios diariamente. Eu fiz uma viagem e acabei não me organizando como deveria para ter postado os áudios diariamente ao longo desta semana. Então, neste áudio, você vai ter um estudo que vai abranger sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Ok? E no próximo áudio, o estudo de quinta-feira. Eu vou apresentar para você, ao longo deste áudio e do próximo áudio no estudo de quinta-feira, 7 razões pelas quais a igreja é um lugar de educação. E nós vamos ver tudo isso à luz da Bíblia. Por que Deus considera a igreja um lugar e um instrumento de educação? Por 7 principais motivos. E hoje, no áudio de hoje, veremos 5. Primeiro, a igreja é um lugar de educação porque ela nos ensina a orarmos e a nos aproximarmos da fonte de todo o conhecimento que é Deus. Em Atos 1,14 lemos que logo após a ascensão de Jesus, o texto diz o seguinte: todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aqui percebemos que os apóstolos, juntamente com Maria e os irmãos dele, continuaram se reunindo em oração. Então, primeiramente, a igreja é um lugar de educação por ser um lugar de oração. Onde as pessoas oram, elas mantêm uma relação constante e mais íntima com Deus. Tanto através da oração particular em casa, como diz Mateus 6, 6 e 7, quanto através da oração pública, como lemos em Atos 1,14. Então, por ser um lugar de oração, obviamente a igreja contribui para a nossa educação, porque a oração nos coloca em contato com aquele que é a fonte de todo saber e conhecimento, ou seja, Deus. A igreja também é um lugar de educação por ser um lugar, um ambiente de adoração. O que a adoração tem a ver com a educação? Vou ler Efésios 5,19 e lhe explicar a lógica disso. Efésios 5,19 diz o seguinte: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por que a igreja, ao ser um lugar de adoração por meio da música, também é um lugar de educação? Porque, obviamente, se a música tiver letras que nos levem a pensar em Deus, obviamente seremos transformados ao obtermos mais conhecimento. E aqui há um detalhe. Existe uma lei espiritual no Salmo 115 que diz que nós somos semelhantes àquilo que nós adoramos. Davi, no Salmo 115, diz, que aqueles que fazem ídolos se pareçam com eles. E é realmente assim. Os pagãos no passado, eles criavam ídolos que refletiam a impiedade deles mesmos. Nós, ao invés de criarmos a Deus, nós, na verdade, aprendemos do Deus bíblico e somos mudados à imagem e semelhança dele ao longo de toda a nossa vida. Por isso que a igreja, por ser um lugar de adoração, é também um lugar de educação, porque ela nos
transforma a imagem daquilo que nós contemplamos e adoramos. Terceiro motivo pelo qual a igreja é um ambiente de educação, porque a igreja é um lugar de estudo da Bíblia. Lemos sobre isso em Atos 17:11. Em Atos 17:11, lemos que os crentes de uma região chamada Bereia, eles adquiriram um caráter mais nobre, uma mente mais aberta, porque estudavam a Bíblia diariamente. Diz o texto, os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Eu li na Nova Versão Transformadora e o texto claramente mostra que os judeus cristãos que moravam em Bereia, eles tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica porque eles ouviram a mensagem com interesse e porque compararam aquilo que Paulo e Silas pregavam com as Escrituras. Obviamente que por ser um ambiente de estudo da Bíblia, a igreja se torna também um lugar de educação. Tanto que em João 17:17, Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Então, se você quer conhecer realmente a verdade, você precisa estudar as Sagradas Escrituras. Quarto motivo pelo qual a igreja é um lugar de educação. A igreja é um lugar de educação porque nos ensina a arte dos relacionamentos. É muito mais fácil para a natureza humana pecaminosa, quando se desentende com uma pessoa ou com um irmão da igreja, parar de ir na igreja, né? Ou dizer assim, não, eu não preciso adorar a Deus na igreja, eu posso adorar a Deus na minha casa. Só que esta não é a vontade de Deus, porque Deus criou a igreja também como um lugar que nos ensine a arte dos relacionamentos. E Colossenses 3:13 diz o seguinte: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, esta carta é escrita à igreja de Colossos. Paulo aqui nos mostra que realmente a igreja é um lugar de aprendermos a arte dos relacionamentos. Somos obrigados, diríamos assim, a aprendermos a arte da paciência, a arte do perdão. Somos levados a aprendermos a respeitar a opinião daqueles que pensam diferentemente de nós, ou seja, a igreja se torna um lugar de educação porque é um ambiente em que a pessoa exercita a arte de se relacionar com outro ser humano. E quinta razão pela qual a igreja é um lugar de educação é porque a igreja é um ambiente em que nós exercitamos nossos dons espirituais. Quando exercitamos nossos dons espirituais, nós crescemos como cristãos, e crescemos, obviamente, espiritualmente e intelectualmente, e também contribuímos para o crescimento espiritual e intelectual dos demais membros da igreja. Por isso que é um egoísmo viver em casa e não frequentar a igreja. O que diz 1 Coríntios 12:7? A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, a um o mesmo Espírito dá grande fé, a outro o único Espírito concede o dom de cura, a um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito, a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Então, 1 Coríntios 12, dos versos 7 a 11, nos mostra que a igreja é um lugar de educação, porque nela nós podemos exercitar o nosso dom espiritual, tanto para o nosso crescimento espiritual e intelectual, quanto para o crescimento espiritual e intelectual de todos.
porque o verso 7 disse: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Foi muito bom ter visto com você hoje estas 5 razões pelas quais a igreja é sim um lugar e um instrumento de Deus para a educação. Amanhã, na quinta-feira, veremos as 2 últimas razões, totalizando 7, para que você possa ser motivado a frequentar a igreja e a extrair dela tudo aquilo que Deus oferece para o seu crescimento, para a sua educação e para a sua salvação eterna. Que Deus abençoe a você, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.